E aí, professor? Olá, tudo bom? Bah, eu ia dizer só eu e o senhor, bah, mas aí o pessoal no fim mesmo desistiu, né? Não, mas o pessoal vai chegando aí, é cedo ainda. É que eu sempre entro mais cedo, praticamente todas as aulas. Falta um minuto. Um minuto entra uma multidão. É? É que é muito trânsito, né, professor? Muito trânsito. A gente pega a Ipiranga online ali lotada, né? Aí não tem o que Isso. fazer. É. O D43 lotado também. Ali não tem fibra ótica. É, Não, mas o pessoal vai chegando aí devagarinho. E hoje é sexta, né? Sabe como é que é? Sexta-feira, pois é. o pessoal Não, já está eu ainda vou querendo ir começar a pro. fazer estágio, professor. Semana que vem. Ah, menos mal, né? Já, se bem que ainda tem, né? Tem uma semaninha ainda meio É. puxada, né? Então, eu sexta-feira vou estar moído. Ah, já tô vendo já. Mas é bom, é bom, é bom. Faz parte da aprendizagem. Para ver que a vida não é só mamão com açúcar. É, eu tô no sétimo semestre. Eu no passado eu trabalhei um mês, aí veio a pandemia e me desligaram. Aí agora aí consegui. Eu tava por uma oportunidade na PUC e aí surgiu essa aqui em Guaíba. Aí essa aqui em Hum. Guaíba foi. É melhor porque eu fico. É 10 minutos de casa, né? Ah, Então isso é eu muito fico em bom. casa, dá pra dormir até um pouco mais tarde, eu não preciso sair mais cedo. É, não precisa gastar muito tempo no trânsito, é muito bom, né? Ah, é, não, e pra ir, no caso, eu não tenho carro, né? Quem tem é o meu pai, então não ia utilizar desse recurso, né? E mas eu pegaria ônibus, então acaba Sim, sendo claro, mais claro. transtorno, né? E com essa pandemia também não é tão favorável. Não, não é muito bom mesmo, né? Pois então, pessoal, olha, tá chegando aí, temos seis aí, além. Então, Boa olha tarde, só, professor. mais professora. É, Boa tarde, professor. Tudo boa tranquilo? tarde a todos aí. Bem, pessoal, conforme a gente conversou, né, na segunda-feira, hoje eu pretendo finalizar esse tópico aí sobre equações diferenciais ordinárias. E, bom, eu apresentei para vocês o método de Euler, que é um método bem básico assim de resolução de equações diferenciais, é o método mais conhecido e mais simples, é dito um método de primeira ordem, porque o erro que é cometido ali, segundo as análises matemáticas que a gente pode fazer, é proporcional à segunda derivada, né? Então, geralmente, na classificação, né, no ranking dos métodos de resolução de equações diferenciais ordinárias numericamente, o método Euler é considerado um método hoje, né, considerando os recursos computacionais existentes e a disposição, né, de um grande número de pessoas a um custo bem baixo, o médio Euler é considerado um método assim mais de valor teórico. Tá? Ele não é um método considerado competitivo com os demais, porque hoje, como a gente está fazendo esses cálculos aqui na mesma planilha, né, a gente consegue implementar outras fórmulas que dão um erro bem menor e é um esforço computacional pequeno, digamos assim. Então, historicamente, esse método de Euler ele teve uma importância muito grande porque foi um dos primeiros que foi desenvolvido e implementado, né, em função ali da descoberta dos computadores mais ou menos ali na metade do século passado, um pouquinho antes. E à medida que então, né, a tecnologia foi evoluindo, os métodos numéricos baseados em derivadas de ordens superiores começaram a ser desenvolvidos. Então,
o médio Euler ele permaneceu como referencial, né, teórico, mas perdeu espaço em termos de relação custo-benefício, digamos assim, né? Então eu vou só relembrar ali o médio Euler, eu vou comentar um exemplo que nós já fizemos na segunda-feira e vou apresentar para vocês um método conhecido como o método Runge-Kutta, que é conhecido também chamado de método de Runge-Kutta de segunda ordem, né? Então esse nome, segunda ordem, porque ele já proporciona, né, um erro significativamente menor do que o método de Euler, que é considerado o método de primeira ordem, né? Então, dentre os métodos de Runge-Kutta, existem várias fórmulas que são classificadas como métodos de segunda ordem. Vou apresentar para vocês uma delas, porque em função aqui do tempo, para não apresentar muitas e muitas fórmulas, isso acho que geraria mais confusão. Vou mostrar uma das fórmulas, né, que a gente vê usada com bastante frequência na literatura, tem vários livros que utilizam, e bom, aí quem quiser verificar outras fórmulas, né, poderá ver nas referências bibliográficas ali, o livro da Ruggiero, o livro do Barroso, tem outros métodos de segunda ordem que podem ser implementados, né? Tem umas diferenças ali de coeficientes de um para o outro, e até mesmo métodos de Runge-Kutta de quarta ordem. Então, assim, para vocês entenderem, né, essa nomenclatura, né, é mais ou menos o seguinte: quanto maior é a ordem do método, menor é o erro que ele comete em relação à solução exata, mesmo que a gente não conheça essa solução, mas os desenvolvimentos teóricos permitem afirmar isso. Só que, né, ao mesmo tempo que diminui o erro, né, cometido nas aproximações, tu tem que fazer, evidentemente, um esforço computacional maior. Então, por exemplo, o método Runge-Kutta de quarta ordem, ele é um método que tem muito maior esforço, tem muito mais termos para serem calculados do que o método Runge-Kutta de segunda ordem. Isso é uma coisa que é natural, né? Não tem mágica, né, mesmo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma breve revisão daquele primeiro exemplo, né? Eu adicionei algumas informações e vou depois apresentar o método Runge-Kutta. Então, para a gente lembrar, né, a gente resolveu este primeiro problema de valor inicial aqui, y' igual a x menos y mais 2, junto com a condição inicial y de 0 igual a 2, no intervalo, né, em que o x varia continuamente de 0 até 1, e usando, naquele primeiro exemplo, o n igual a 10, né, pelo método Euler. Então, conforme a gente descreveu, né, a gente identificou ali neste exemplo, né, o A vale 0 e o B vale 1, o A e o B são, respectivamente, né, os extremos inferior e superior do intervalo de variação do x. O x varia de 0 até 1, então o A vale 0 e o B vale 1. Né. O n vale 10, é um dado ali do enunciado, né, a f de xy é a expressão que aparece aqui do lado direito da equação diferencial, x menos y mais 2, define a f de xy, e o h é b menos a dividido por n. Então, 1 menos 0 dividido por 10, que é 0,1, isso vai definir, né, o passo ali, a separação entre os dois pontos consecutivos da malha, né? Então, aqui na malha, a gente vai ter pontos que vão crescer de 0 até 1, de 0,1 em 0,1. 0 mais 0,1 dá 0,1, mais 0,1 dá 0,2, e assim por diante até chegar lá no 1. Né? A gente fez essa etapa aqui do cálculo detalhadamente, então eu tenho, né, uma malha com 11 pontos. Então, é claro, né, pessoal, é sempre importante ressaltar isso. O intervalo em que o x varia continuamente de 0 até 1
ele tem infinitos pontos, né? É um intervalo fechado, mas ele tem infinitos pontos. O que vai acontecer? Essa malha, né, ela tem 11 pontos. No ponto inicial aqui, ó, a gente conhece a solução exata, né, porque a condição inicial ali, ó, nos diz que o y vale 2 naquele ponto, então eu pressuponho que aquele valor ele é um valor exato. Mesmo que em algum experimento, né, em alguma pesquisa, esse valor possa ser oriundo de alguma técnica de medição, né? Por exemplo, no caso da Covid, lá, o número de pessoas que foi identificado lá com a infecção inicialmente. Bom, digamos que lá numa cidade é 100. Bom, pode ser que seja 90, pode ser que seja 120, mas o número que foi levantado é 100. Então, para todos os efeitos, aquele valor é considerado o valor exato. Então, sempre tem um valor, que é o valor inicial ali, ó, que a gente considera que é um valor exato, né? E nos demais pontos, no caso aqui, ó, do 0,1 em diante, né, até o ponto 1, a gente vai obter aproximações da solução, e essas aproximações vão ser dadas por aquela fórmula que é conhecida como a fórmula do Médio-Euler, que é essa fórmula aqui, yi mais 1 é yi mais h vezes f de x e yi. Né? Bom, então, neste exemplo, né, o yi mais 1 é o yi mais h vezes xi menos yi mais 2. Tá? O i variando de 0 até 9. Então, nós fizemos o cálculo, quando i vale 0, né, a gente obtém o y1 igual a y0 mais h, f de 0, y0, ou seja, o y0 mais h, x0 menos y0 mais 2. Né, a gente fez essas contas e concluiu que o y1 também vale 2. E depois calculamos o x1, né, a gente até já havia calculado, mas repetir aqui o cálculo, que é o ponto 0,1. Né. Então, no ponto 0,1, que é o x1, a aproximação dada pelo Médio-Euler é o y1, que vale 2. Tá? Então, até vamos escrever aqui. Bom, depois eu escrevi lá no final. Depois, então, para i igual a 1, né, eu calculei o y2, que é a mesma fórmula, só atualizando os índices. Né? Então, ficou y1 mais h vezes x1 menos y1 mais 2. Substituí os valores. Né? Só estou revisando aqui, concluí que o y2 é 2,01 e o x2, que é o ponto, né, a abscissa, o valor do x correspondente ao y2, que é o 0,2. Né? E assim sucessivamente, né, a gente obteve esses valores e a gente usou essa planilha aqui, ó. Então aqui nós temos nessa coluna os valores, os pontos da malha, né, o x variando de 0 até 1. Aqui os valores do y, ó, aqui nesta célula é o y0, que é 2, né, que vem lá da condição inicial. E aí depois a gente vai calculando, né, pela fórmula, que é yi mais h vezes xi menos yi mais 2. Né? Então, a gente calculou e chegou à conclusão, então, né, que os valores todos aqui, ó, desde o y1 até o y10, constituem aquela sequência. Né? Então, no último ponto, teoricamente, como os erros vêm se acumulando, né, o último ponto é onde tem o erro maior. Tá? Então, aqui no y1, o valor da solução deu 2,3487, né, calculada com 4 casas decimais. E aqui, ó, eu coloquei agora como referência o valor exato da solução. Tá? Onde é que eu tirei isso? Eu calculei a solução exata do problema usando métodos analíticos. Né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui. Ó. Esses aqui são os resultados da planilha com n igual a 10, eu só copiei para cá, né? Então, olha só, né? eu chamei a atenção disso, né? Que quando a gente interpreta, né? A gente vai dizer, ó, no ponto 0,1, o y é aproximadamente 2, né? No ponto 0,2, o y é aproximadamente 2,01 e assim sucessivamente. Né? O mais importante é sempre o último ponto. Então, vamos usar como referência esse ponto aqui. Ó. Então, no ponto 1, a função deu aproximadamente 2,3487. Né?
Agora, o que eu fiz aqui? Eu refiz a solução aumentando o valor do N. Eu passei o N para 20. Né? Aí o que eu fiz lá? Ó, eu peguei a mesma planilha e coloquei lá o N igual a 20. Né? O que vai acontecer? O H vai dar 1 menos 0 dividido por 20, que é 0,05. Claro, se eu dobrei, né, o valor do N, o H vai ser dividido pela metade. Né? Então, o H é 0,1, virou 0,05. Então, agora, os pontos da malha vão crescer de 0,05 e 0,05, né? 5 centésimos a cada vez. Aqui, ó, até eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui, ó. Aqui não deveria dar esse valor. Deixa eu ver a coisa aqui. Mas por que deu esse? Tá o cassete aqui. É estranho isso aqui, né? 14. Ah, mas tá errado aqui a fórmula. É por isso que deu um errinho aqui. Agora vamos corrigir. Começando com 0, né? Zero. Corrigir. A célula que contém o H é a célula K7. Então, aqui é 0, né? Aqui vai ser, ó, é igual a esta célula mais esta célula aqui. Acho que ele está com arredondamento aqui, isso. Deve estar com uma casa só depois da vírgula. Isso, exatamente. Aí. Então já vou corrigir aqui. Não, exatamente. Agora dá certo. Que aqui tem que aprisionar aquela célula ali, ó. Aí vai dar certo. Valeu. Então tá, corrigido aqui, né? Então o H vai de 0,05 a 0,05, saindo desse ponto aqui que é 0, chegando no 1. Aqui os valores do Y calculados pelo Médio-Euler, tá? Vocês observem que em alguns pontos vai ter uma repetição aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não vai ter repetição. Aqui, deixa eu ver se eu escrevi certo. L12, que é a célula anterior, mais o K7, está certo ali, né? Que é a célula que contém o H, vezes o K12, menos L12 mais 2. Então, está certo. Tudo bem. Sim, não vai haver uma repetição, tá certo? Porque o H tem uma diferença no valor do H, né? Então não vai haver repetição. Bom, mas o que a gente observa? Ó. Quando chega aqui no último ponto, ó, vejam lá, no N igual a 10, eu tinha obtido 2,3487. Aqui eu obtive 2,3585. Vocês vejam que comparando com o valor exato, ó, a diferença diminuiu, né? Ali a diferença, vamos calcular a diferença só aqui nessa posição, tá? A diferença em termos absolutos. O ABS dessa célula menos esta aqui. Ó, ali praticamente 2 centésimos. Vamos calcular aqui o ABS desta célula menos esta. Ó, veja que aqui, ó, aqui deu praticamente 2 centésimos, aqui deu praticamente 9 milésimos. Então diminuiu o erro absoluto, tendo esse custo, né, de aumentar o valor do N, passando de 10 para 20. E aqui, ó, nesse outro cálculo, eu refiz a resolução da equação diferencial selecionando N igual a 100. Então é aquele negócio, né, pessoal? Só é possível fazer isso porque aqui no Excel, né,
é uma barbada a gente fazer esses cálculos repetitivos. Fazer isso manualmente não teria o menor sentido hoje, né? Ó, então aqui, ó, vejam, estão os valores do x, né, crescendo de 1/100 em 1/100 até chegar no 1. Ó. Vamos mostrar aqui, destacando esta coluna. Vai chegar lá no último ponto, que é o ponto 1. Né? Aí aqui nessa célula a gente tem o valor lá da condição inicial, né, que o y é igual a 2. Aqui é o mesmo valor, aqui, que é aquela primeira diferença da zero ali, né? E aqui, ó, começam então as aproximações e vai indo até chegar lá no y100. Ó. Então vocês vejam que no último ponto, e está aqui do lado, né, ao lado dele o valor exato da solução, a gente já tem duas casas decimais corretas. Ó. Quer ver? Vamos fazer o cálculo do erro absoluto aqui. Ó, então vocês vejam que, né, o erro foi diminuindo bastante à custa, né, qual é o custo, né, que a gente tem que, entre aspas, pagar? Aumentar o valor do n. Né? Então, uma vez que aumenta o valor do n, diminui o valor do h, tu vai ter os pontos mais próximos uns dos outros, né? Então, a tendência é de que lá no final o erro seja menor do que nos valores menos elevados de n, quando o espaçamento, né, que é o h, é maior. Tá? Então, essa é a relação. Né? O erro diminui à medida que eu aumento o valor do n. Tá? Ou seja, para eu ter um erro menor, eu tenho que ter um esforço computacional maior. Tá? E aqui no texto, então, eu registrei aqui, ó, estes resultados. Então, com n igual a 20, a solução no ponto 1 é aproximadamente 2,3585. E no ponto x igual a 1 com n igual a 100, a solução é aproximadamente 2,3660. Né? E para efeito de comparação, então, a solução exata é esta função aqui. Ó. Eu não vou solicitar que vocês resolvam analiticamente as equações diferenciais, porque o objetivo aqui não é este. Né? Eu só estou ilustrando com este exemplo para vocês verem que realmente, comparando, né, a solução exata no ponto 1, que o erro diminuiu à medida que o n aumentou. De todos esses resultados aqui, ó, vocês vejam, ó, esse aqui é o cálculo com n igual a 10, esse aqui é o cálculo com n igual a 20, e esse é o cálculo com n igual a 100. Né? Então, desses três, qual é o que tem o menor erro? É o que foi calculado com n igual a 100. Basta a gente comparar com esse valor aqui, né? Certo? Que é o valor exato. Tá? Então, a gente pode comentar, né, de modo geral, então, que para diminuir o erro, assim, ó, cometido nas aproximações, devemos aumentar de n. Então, isso em geral é o que acontece, né? Quando a gente calculava integrais, é a mesma coisa, né? Também era essa a solução, né? Aumentar o valor de n para diminuir o erro. Então ficou esse exercício aqui, né? Para a gente resolver, certo? Eu vou mostrar aqui a montagem da planilha, então, desta equação com vamos resolver aqui pelo método de Euler. Então, nós temos aqui, ó, f de x, vamos botar assim, a célula nesse lado aqui fica melhor.
Então, é y menos 2x dividido por y, né? Então, a gente tem que o a vale 0 e o b vale 1. Tá? Ó, o x0 é 0, né, que é esse pontinho aqui dentro. Ó. E o y0, que é o valor do y correspondente, é 1. Né? Nesse exemplo, então, aqui eu pedi para resolver com dois valores de n. Primeiro, n igual a 5. Então, o h já vai ser calculado aqui, ó. É o valor do b menos o valor do a dividido por n. Então, já tem o h que é 0,2. Né? Então, vou botar aqui, ó, i, o xi e o yi. A gente vai centralizar essas células aqui. Esse aqui não tem. Então, aqui é 0 e aqui é 1. Aqui é a célula anterior mais o H. Aí pressiona aqui F4. Aí vai somando o H até chegar lá no ponto 1. Né? Então, eu vou formatar aqui os resultados com 4 casos. Vamos usar como padrão aqui, tá, pessoal? Para a gente não trabalhar com uma quantidade muito grande de organismos, isso não vai acrescentar muita coisa. Então aqui a condição inicial, né, essa não precisa calcular, aqui a gente vai calcular. Bom, vou botar a fórmula aqui, ó. Daí depois a gente implementa. Ó, eu vou escrever assim, ó, i mais 1, né? Para ajudar a memorizar a fórmula. É igual ao yi mais o h que multiplica o yi menos 2 vezes o xi dividido pelo yi. Tá? Isso é uma consequência dessa fórmula aqui, ó. Né? O yi mais 1 é o yi, que é o y anterior, né? Mais o h vezes a função calculada no ponto xi e yi, que são as coordenadas do ponto anterior, tanto x quanto y. Tá? Isso aqui é a fórmula do Mad-Euler, né? E quando a gente aplica esta fórmula para esta equação em particular, né? Ó, no lugar da f fica y menos 2x sobre y, ou seja, yi menos 2xi dividido por yi, multiplicado pelo h, somado com o yi. Tá? Então essa é a fórmula que a gente deve implementar. Então aqui, ó, a gente vai escrever igual, ó, é o yi, que é o y da célula imediatamente acima, né? Mais o h, que é 0,2, que a gente vai pressionar aqui F4 para manter esse valor constante, né? Vezes, abre parênteses, o yi menos 2 vezes o xi dividido pelo yi. E aí fechou o parênteses. E aí, né, vai calcular aqui. Vamos fazer um cálculo manual aqui, só vocês verem como é que isso seria feito, né? Ó. Neste exemplo, vamos só escrever a fórmula aqui, né? Nós temos o a igual a 0, b igual a 1, n igual a 5, h igual a 1 menos 0, dividido por 5, que é 0,2. Né? F de xy é essa expressão aqui. Certo?
Então, substituindo aqui nesta expressão, né, os dados, nós teremos aqui, ó, vai ficar YI menos 2 vezes o XI dividido pelo YI. É simplesmente uma substituição, né, dos termos daquela fórmula, e aqui, ó, do lado a gente vai dizer, né, que o I varia de 0 até 4. Então, ou seja, o I vai ser igual a 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Então, se o I igual a 0, vamos fazer esse cálculo aqui pelo menos para o I igual a 0. Substituindo aqui nesta equação, nós teríamos y aqui 0 mais 1, né? E aqui tudo y0 e x0. E aí é só uma questão de substituição, né? E observar que aqui do lado direito, do lado esquerdo, desculpe, da equação, ó, como eu tenho uma soma aqui nos índices, né? Vai dar y1, e aqui eu substituo os valores, né? Ó, deixa eu copiar dali, eu não... Vamos escrever aqui do ladinho, aqui, ó. Esse aqui é o x0. x0 é 0. x0 é 0. E o y0 é 1. Então, copiando os valores e substituindo aqui, ó, vai ficar 1 mais 0,2 vezes 1, 2 vezes 0, dividido por 1. Né? Então, isso aqui vai dar simplesmente 1 mais 0,2 vezes 1, né? Ou seja, 1,2. Aqui é o valor que é obtido ali, 1,2. Né? Depois, observar que o x1, o x índice 1, que já está lá na planilha, mas vamos calcular aqui, ó, para a gente lembrar a definição, né? É o x0 mais h. Essa é uma vantagem dessas fórmulas, que elas são fórmulas muito simples, né, pessoal? Ó, é 0 mais 0,2, que é 0,2. Né? Então, esse aqui é o novo par. Ó. No ponto 0,2, o y correspondente é aproximadamente 1,2. Né? E assim vai. Né? Se você substituir agora o i por 1, vocês vão obter, então, esta mesma fórmula. Aqui, vamos pegar esta aqui, que já está com a expressão. Ó, aqui vocês vão ter que botar 1 mais 1 aqui do lado esquerdo da igualdade, aqui vai ficar tudo 1, né, que são esses valores recém-calculados. Ou seja, y1 é 1,2, né, mais 0,2 vezes o 1,2 menos 2, ó, quem é o x1? É o 0,2, dividido por 1,2. Aí é uma questão de fazer os cálculos, né, que são relativamente
operações simples, todas elas de multiplicação e adição, subtração, etc. Então, operações básicas da matemática, só que a gente tem que estar atento, porque a gente tem que estar fazendo muitas operações simultaneamente. Então, vamos fazer só essa operação aqui, 1,2 mais 0,2 vezes. Vamos ver o que dá dentro do parênteses ali. 1,2 menos 2 vezes 0,2 dividido por 1,2. Dá 0,86. Então, ao fazer essa conta aqui, né, vai multiplicar essa quantidade por 0,2 e vai somar com 1,2. 1,3733. Que é o valor que aparece ali, né, correspondente a quem? Ao 0,4, né? Porque veja que a gente calcula o y2, né, e o x2, que é o valor do x, né, por isso que é importante observar os índices, né, o x2 é o valor do x que corresponde ao y2, ou seja, é x0 mais 2 vezes o h, ou seja, vai dar exatamente o 0,4, ou simplesmente, né, soma o h ao ponto anterior, vai dar a mesma coisa, né? Tanto faz, fazer de uma forma ou de outra, né? Então, tu tem um novo ponto, né? O x2 é 0,4 e o y2, que é 1,3733, que é esse valor aqui que representa uma aproximação da solução exata no ponto x2, ou seja, o y correspondente ao 0,4 é aproximadamente 1,3733, né, e assim sucessivamente, né? Ó, no ponto 1, que é a extremidade lá, deu 1,8269, que foi o que eu havia destacado lá na resposta, né? Ó. Vamos destacar aqui com 4 casos. Ó. Então, se o n é 5, o valor desculpe, aproximado da solução é em torno de 1,8269. Vamos recalcular aqui com n igual a 10. Vou botar aqui, ó. 10. Então, o H, o novo valor do H. A gente vai ter que subtrair, né? Opa. B menos o A dividido por N. Vai dar 0,1, né? Então, aqui, a gente vai reescrever, né, as colunas do índice e dos pontos. Então, aqui vai iniciar em 0. Vai incrementar até chegar lá no 10. Esse aqui não precisa. Esse aqui é 0 e 1, que são as condições iniciais. Eu vou formatar aqui com 4 casas. Aqui vai ser a célula anterior, mais o H, e eu vou pressionar F4, né, para que o H permaneça constante, e eu vou incrementando aqui de 0,1 em 0,1 até chegar lá no ponto 1, e aqui a gente vai usar a fórmula, né, do Médio-Euler. Então, é o Y da linha anterior, mais o H, que a gente pressiona a célula, a gente pressiona a tecla F4, vezes YI, que é a célula do Y da linha anterior, menos 2 vezes o XI da linha anterior, dividido pelo YI. Aí fechou aqui. E aí, então,
atualizamos aqui, né? Então, vocês vejam que quando o n igual a 10, ó, já dá uma grande diferença. Ó. Aqui, para n igual a 5, a solução do ponto 1 era 1,8269, aqui é 1,7848, né? E a tendência é de que esta aqui seja mais próxima da solução exata do que aquela lá. Então, né, é isso que a gente pode dizer a respeito deste exemplo. Vou botar com 4 casos aqui. Alguma pergunta, pessoal? Não, Então, professor. pois não? Não, nenhuma pergunta. Ah, tá, ok. Então, olha só, pessoal, como eu disse para vocês, né, a fórmula teórica para o cálculo do erro, ela envolve, no caso da fórmula do Médio-Euler, uma derivada segunda calculada num ponto C em cada um dos subintervalos, tá? Então, é por isso que esse método é chamado de segunda ordem, isto é, se a função que originou a equação, a solução exata, for uma função de primeiro grau, o gráfico dela é uma reta e o erro será igual a zero, né? Porque a derivada segunda de uma função de primeiro grau vai ser zero, tá? Só que essa fórmula é de interesse teórico, a gente não tem como calcular, né, este ponto aqui, tá? Então, ela é mais nesse sentido. Bom, aí vem esse método que eu falei a vocês, que é o método de segunda ordem, que é o chamado método de Runge-Kutta. Eu coloquei no plural porque existem vários métodos de segunda ordem, né? Então, a discretização vai ser a mesma, certo? Então, tu vai ter o mesmo problema, né? A equação diferencial de primeira ordem igual a y' igual a f de x, y, a condição inicial y de x0 igual a y0 e o x variando continuamente de A até B. A gente vai escolher um número natural, n igual a 1, e sendo o h, então, b menos a sobre n, né? É o mesmo valor do h, define os mesmos pontos, tá? A discretização ali, aquela malha, vai ser construída exatamente da mesma maneira. Vai somando o h, né, lá na extremidade inferior do intervalo, que vai ser o ponto x0, o x1 vai ser a mais h, o x2 vai ser a mais 2h, até chegar no ponto xn, que é o ponto B. Como é que calcula, então, as aproximações agora? Através dessa fórmula. E, bom, como eu disse para vocês, de ordem 2 significa que o erro tende a ser menor, mas nada é de graça. Então, para que o erro seja menor, né, a qualidade da informação obtida seja melhor, então tu vai ter que calcular estes termos aqui. Y mais 1 é igual a y mais h sobre 2, que multiplica a soma K1 mais K2, onde o i varia de 0 até n menos 1, e o K1, para cada valor do i, tu vai ter que calcular duas quantidades. O K1, que é f de x e y, e o K2 é esta expressão aqui. Tá? Então, tu vai ter que repetir, né, na hora que vai calcular o y mais 1, tu vai ter que repetir o K1, porque veja que o K1 está aqui dentro. Ó. Né? Então, o K1 está aqui dentro. Né? Então, esse método é conhecido como método de Euler melhorado, por isso que eu disse para você, eu fiz aquele comentário no início, né, já tem uma melhoria, por quê? Por que melhoraram? Porque o método não era tão bom. Né? E existem outros métodos de Runge-Kutta também considerados de segunda ordem, como a gente pode ver aí nas referências bibliográficas, poderão ver se quiser. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que este método pode ser implementado, né, para resolver esta mesma equação, né, y' igual a x menos y mais 2, y0 igual a 2, nesta mesma malha aqui do intervalo de 0 até 1, tá, usando o método Euler com h igual a 0,1, o método Euler melhorado. Né. Então, eu escrever as fórmulas recursivas, calcular a solução e analisar a solução, né, qual é a forma de obter uma solução com erro menor. Vamos ver então como é que a gente pode colocar isso aqui, né, na prática. Vamos ver se a gente consegue. Vamos abrir uma outra aqui, ó.
Bom, então nós temos a f de xy, é a mesma, né, do exemplo anterior, x menos y mais 2, né? Vamos conferir ali. X menos y mais 2, isso. Então, o x0 é 0 e o y0 é 2. O A e o B é 0 e 1, respectivamente. E o N tem que valer 10. Então, para o N valer 10, para o H ser 0,1, o N tem que ser 10, né? Porque o H é igual a o B menos o A dividido por N. Então, para 0,1 tem que ser N igual a 10. Né? Então, a fórmula vou botar aqui, ó. Y e mais 1 é igual a y i mais h dividido por 2 vezes K1 mais K2. Tá? Então, o que é o K1? Vamos botar aqui, mesclar essas células aqui para ficar melhor. F de x, xi, y, i. E o K2? K2 é um pouquinho mais complicado. Então, o interessante disso, esse método é chamado de método implícito, né? Porque vocês vejam que o K2, né, para ser calculado, ele exige que tu calcule o K1. Tá? Opa, não precisava ter feito essa história aqui. Deixa eu ver se eu consigo cancelar isso aqui. Bom, vamos deixar assim. Vou botar na linha de baixo aqui. Vai ficar f de x i mais h, que é o x mais 1, né? E aqui, ó, é yi mais h, que vocês vejam que esse fxi que aparece ali é exatamente o K1, então aqui eu já vou escrever K1, né, para ficar mais fácil aqui a organização, tá? Então aqui nós vamos botar o i, o xi e o yi. Então aqui a gente vai ter que, né, trabalhar melhor aqui a programação das células. Vamos lá. Acho que não. Tem que aumentar um pouquinho aqui. É 0. Aqui é a célula anterior mais 1. Até 10 aqui. Tá. X0 é 0 e Y0 é 2. Então aqui é 0 e aqui é 2. Então aqui que a gente pode fazer, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte, aqui vamos botar o K1, tá? E aqui o K2. Ó. Então aqui a gente vai botar agora o ponto anterior mais o H, né? E a gente vai aprisionar ali o valor do H e vamos arrastar aqui. Então, olha só, o K1, pessoal. O K1 é f de xi, y. Então, é xi menos o yi
mais 2. Tá? Tá aqui, ó. Então, tá aqui o K1. Agora, como é que calcula o K2? Ó. É igual xi mais h. Então, é o ponto da célula que está na linha abaixo. Ó. Tá? Menos o... Quem é o... Olha só aqui, ó. Quem é o Y? É o YI mais H vezes K1. Tá? Então, você tem que botar o seguinte, ó. Botar um parênteses aqui, ó. YI mais o H, pressiona F4, vezes o K1, fechou aqui, mais 2. Tá? E aqui, então, tu vai fazer, ó, igual ao Y anterior, mais o H, pressiona F4, dividido por 2, vezes, abre parênteses, esta célula mais esta célula. E aí fechou o parênteses. Aí vai dar o 2,005. Vamos fazer um cálculo manual ali para vocês verem como é que funciona isso aqui. Nós temos que o A vale 0, né? O B vale 1, o x0 é 0, o x0 é 0, o y0 é 2, né? O n é 10. Né? Bom, o h é 0,01, é 0,1, já vou botar o valor do h. Né? Então, a discretização, né, vai dar... opa, o x0 é 0, eu botei 2 aqui. X é igual a 0. Vamos botar aqui depois, né? Ó, o x1 é 0,1, né? O x2 é 0,2, etc. O x9 é igual a 0,9, né? E o x10 que vale 1, né? Então, pela fórmula, vamos pegar a fórmula aqui, ó. Então, aqui o i tem que variar de 0 até 9, né? Porque o n vale 10, tá? Vamos botar aqui o n igual a 10. Que a gente calculou ali, né? Vou botar uma fonte menor aqui que cabe tudo na mesma linha. Maravilha. Então, é o K1 vai ser igual a xi menos o yi mais 2. O K2
essa expressão aqui. Então, quando a gente calcula o K2, a gente tem que olhar assim, né? Vai ficar F de xi mais h é o xi mais 1, né? Então, aqui vai ficar xi mais 1, a posição do x, tá? Xi, opa, mais 1. E aqui vai ficar y mais h vezes K1. Eu vejo que o K1 aparece ali, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar a lei da função, né? Que é x, ou seja, xi mais 1 no lugar do x, né? Xi mais 1 menos, isso aqui tudo é o y, ó. Isso aqui tudo é o y. Então tem que botar um parênteses aqui, mais 2. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que o i seja igual a 0, né? Vamos fazer o cálculo aqui primeiro, só para a gente ter uma ideia. Ó. K1 tá aqui, né? Ó, K1 é isso aqui, ó. Vamos botar aqui, vamos tirar essa parte aqui, que isso aqui não interessa. Né? Então, o K1 é x0 menos o y0 mais 2. A gente substitui ele. Quanto é que é o x0? O x0 é 0 menos o y0. O y0 é 2, tem lá da equação, né? 2 mais 2. Ó. 0 menos 2 mais 2 vai dar 0. Tá? Então, o K1 vale 0. E o K2... Ó. Agora eu vou calcular o K2. Vamos botar aqui o K2 já... limpar um pouquinho aqui, ó, a área aqui, ó. Opa. Ó. Vamos calcular o K2. Vou botar tudo na mesma página aqui. Então, o i vale 0, né? Então, aqui fica y0 mais h vezes K1. Né? Ou seja, ó, quanto é que é o x1? É 0,1, né? O x1 é 0,1. É o x da linha que vem depois, né? y0. y0 é 2, está lá. 2 mais 0,1 vezes o K1, que é 0, mais 2. Então, calculando essa quantidade aqui, né, vai dar 0,1. Deixa eu ver se eu calculei lá, separado. Ó, tá ali, ó, 0,1. Porque eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui vai dar 0, né? 0,1 vezes 0 vai dar 0, mais 2 vai dar 2, menos 2 mais 2 dá 0, mais 0,1 dá 0,1. Então aqui realmente é 0,1. E aí, então, calculados, né? Essas quantidades, ó, daí tu vai calcular o y1. Ó. Vamos passar lá para baixo. O y1, fazer passo a passo aqui, ó. Aqui vai dar 0, e aqui, né? Então, copiando essa fórmula aqui, na linha de baixo, e substituindo os valores, ó. Aqui vai dar, quanto é que é y0? É 2, né? Que é 0,1. O K1 vale 0 e o K2 0,1. Né? Então tem que fazer essa conta aqui. Ó. 0,1 mais 0 dá 0,1 vezes 0,1.
divide por 2 e soma com 2, 2,005. Ó, tá aqui, ó. Então esse é o problema, né? Digamos assim, o custo de implementar esse método, ele exige esse esforço maior. Tá? Mas aí, bom, aqui na planilha, né, pessoal, uma vez que a gente já fez, né, esse cálculo, ó, a gente vai fazer isso, né? Ó, atualiza aqui. Onde tem o H tem que estar aprisionado, né? E aí atualiza aqui, ó. Então agora a gente vai ter que fazer passo a passo, ó. Não vai dar para fazer direto. Em cada linha tu vai ter que calcular o K1 e o K2. Professor, Oi? não dá para selecionar as 3 linhas juntas e puxar de uma vez só? Deixa eu pensar aqui, peraí. Seleciona as 3 e vai funcionar. Não sei se é possível, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. No caso do Y1i mais 1, ele só depende da linha anterior, então não teria problema, né? No caso do K1, deixa eu ver, é só a linha anterior, então pode. E esse aqui, ó, o problema é que o K2, ó, tá vendo? O K2, ele tem o K1 aqui dentro, tá vendo? Esse cara aqui, ó, é o K1. Então eu acho que fazer ao mesmo tempo não vai dar, porque aqui, ó, quer ver, ó. Quando calcula esse aqui, ó, ele depende do K1 e do K2 da linha anterior, tá? Que já foram calculados. Quando vai calcular esse aqui, ó, que é o K1, observa lá. O K1, ele só depende do X da linha anterior e o Y da linha anterior. Então, tudo bem. Ó, vou calcular aqui, vai atualizar, né? Ele só vai pegar, quando vai calcular essa célula aqui, só vai pegar os da linha anterior. Mas se eu calcular o K2 junto, ele precisa do K1 que está aqui, ó. Essa célula depende dessa aqui, ó. Então eu acho que não dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Vou tentar aqui. Professor, eu arrisquei aqui. É. A coluna do K2 tem que parar na penúltima. Sim, isso sim. Vamos ver uma coisa aqui. Eu acho que então ele interpreta, né? Eu testei aqui, ó. Quando o senhor puxa, ele atualiza tudo. Isso, ele interpreta. Então ele calcula primeiro a coluna G, que é no meu caso aqui, né? E depois calcula o H. Ele vai por etapa. Bom, tudo bem, eu não sabia que, né, mas tudo bem, valeu a dica. Então olha aqui, ó. Aí calcula o Y7, né? Aqui dá para, então, é um pouco mais rápido. Aí atualiza aqui. Atualiza o K1 e K2 simultaneamente. E aqui, bom, é que na verdade é o seguinte, ó, quando chega aqui, ó, tu não precisa calcular mais o K1 e K2. Aí acabou. Entendeu? Porque observa lá o que diz a fórmula, ó. Tu vai fazer o I de 0 até 9, quando o I for 9, tu vai ter o Y10. Bom, quando chegou no Y10, acabou. Entendeu? Só seria necessário preencher essas células aqui se tivesse que calcular o Y11, mas não tem Y11, acabou. Então acabou aqui. Tá? Então essas aqui ficam em branco mesmo. Aqui não tem nada. Tá? Então é isso aí, pessoal. Vocês viram que o método, como em geral acontece, né? É um método melhor, né? Mas ele... Opa! Ele acaba tendo esse custo aí um pouquinho maior, né? Um esforço um pouquinho maior. Tá?
mas, né, nada muito extraordinário, só tem que estar bem atento aqui, né, para definir corretamente o K1 e o K2, né, aí consegue resolver. Só para efeito de comparação, deixa eu dar uma olhada no primeiro exemplo ali. Se eu não me engano, a condição inicial era 1, né? Não, era 2. Deixa eu ver, a equação era a mesma? Isso, aqui deu 2,3487. Vamos ver quanto é que deu aqui. Ó, vejam o seguinte, ó. Aqui nesse exemplo, que eu estou fazendo pelo método de Runge-Kutta, né? Com n igual a 10, ó, a solução deu 2,3685 calculado no ponto 1. Ó, então vamos escrever lá. Ó, o x está entre 0 e 1, né? Só para a gente analisar o que aconteceu aqui. Com n igual a 10, que foi o parâmetro que nós usamos, né? Vamos resumir assim, ó, pegar só o valor do y1, o y no ponto 1, tá? Então, o y no ponto 1 deu quanto aproximadamente ali? Deu 2,3685, né? 2,3685, tá? Vocês lembram que a gente tinha a solução exata lá, né? Ó, a solução exata era 2,3679. Vocês vejam que para eu obter aqui, ó, pelo método de Euler, eu tive que fazer n igual a 100. Tá? Vamos fazer aqui ó, a comparação, então. Vamos pegar aqui ó, a solução exata e vamos colocar lá. A solução exata é ESP de menos x mais x mais 1. É igual a ESP de menos x mais x mais 1. Tá? Vamos formatar com 4 casos. Ó, então o erro aqui, só na última posição aqui, fazendo o erro absoluto, né? Este menos este. Ó, olha só, com n igual a 10, pelo método de Runge-Kutta, a gente consegue um erro da ordem de 6 vezes 10 na menos 4. A gente tem aproximadamente 3 casos decimais corretos já, com n igual a 10. Né? Lá no método Euler, com n igual a 100, o erro absoluto é maior. Tá? Então vocês vejam como o método de Runge-Kutta é muito, muito melhor que o método Euler, né? Em contrapartida a esse maior esforço. Né? Então aqui o erro 2,3685 com um erro absoluto da ordem de 10 a menos 4.
Esse é, digamos assim, o benefício, certo? No método de Runge-Kutta, essa maior complexidade no cálculo, né, produz um erro menor. Que é o que a gente espera, né, pessoal? Imagina a gente fazer um esforço maior e o erro ser maior. Isso não teria o menor sentido, né? Então, digamos assim, é por isso que... E hoje, se vocês pensarem bem ali, é só uma questão de... Vocês mesmo perceberam ali que até pode ser mais rápido do que eu havia pensado inicialmente, né? Calcular aquelas células correspondentes ao K1 e o K2, né? Então eu sugiro assim fazer uma preparação ali manual, digamos assim, e depois, né, automatizar, né, e sempre tomar como referência, né, para análise o ponto extremo, lá no extremo superior do intervalo, né. É claro que se vocês refizerem o cálculo ali deste mesmo exercício, né, digamos, passando de N de 10 para 20, vocês vão ver que o erro ainda vai ser muito menor do que foi feito ali com N igual a 10. Então, isso é uma coisa que naturalmente vai acontecer à medida que a gente aumentar o valor do N. Isso. Acho que até dá tempo da gente fazer aqui, ó, quer ver? Vamos fazer aqui. Vou botar aqui mais para cá. N igual a 20. Aqui o H. Não tá aparecendo, professor. Ah, eu esqueci de compartilhar, é verdade. Vamos lá. É o B menos o A dividido pelo 20 agora. Tá? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui o I, o XI, o YI, o K1 e o K2. Depois a gente, aí, se quiser comparar, depois pode botar os valores. Y exato ali. Aqui vai até 20. Acertei. Aqui é 0. Né? Depois é a célula anterior, mais o H, que agora é 0,05. Opa, aqui tem que pressionar F4 ali, na célula do H, e vai indo lá de 0,505. Ó, sempre tem que fechar no extremo superior, né, pessoal? Então, isso aqui é um teste bem fácil de ver. Então, o Y0 é 2, né? Vamos fazer o seguinte, vamos formatar aqui, botar tudo com 4 casos, inclusive o X não tem problema. Mas se quiser modificar, modifica ali, só vai. Ó, então, o K1, né? Vamos lá. Onde é que está o K1? Está aqui o K1. K1 é x menos y mais 2, né? Então é igual a x menos y mais 2. Né? Não vai dar zero, evidentemente, né? E o K2... Ó, o K2 é igual a o x da nova linha, né? Desculpa, professor, tu pode depois só pegar o A1 de novo para pegar a forma certinho? Qual? O K1? K1, K1. Tá. Ó. Peraí. Ali, ó. Tá, já peguei ali em cima, desculpa. X, Y, menos... Não, é que eu estou desenvolvendo a célula e pegou errado aqui, peraí. Agora tá certinho. Tá, não. Eu vi ali em cima no... Ah, tá vendo no texto ali? Tá. Isso. X menos Y mais 2, isso aí. Tá, obrigado. Falou? Ó, vamos lá, o K2. Ó, é o X da nova linha ali, que é o XI mais 1,
menos, abre parênteses, o y da linha, que é o yi, mais o h. O h está nessa posição aqui, ó. Aí pressiona F4 vezes o K1. Onde é que está o K1? Ah, está aqui junto. Então ficou meio confuso aqui, peraí. É o seguinte. Agora perdi tudo aqui. Vamos lá. Igual. Este aqui. Menos. Parênteses. Este. Mais. Este aqui com F4. Vezes o K1. Fechou parênteses. Mais 2. Cadê? Este aqui é igual, ó, ao y anterior mais o h, pressiona F4, divide por 2, vezes o K1 mais o K2. Aí vai embora. E professor, no Oi. caso aí, ó, eu puxei a linha até o fim e ela atualiza normalmente lá no final. As três? Puxei essa aí primeiro até o fim, depois puxei a outra, depois puxei a outra, ela atualiza normalmente. Mas como é que ela vai calcular? Ela só vai dar uma mensagem de erro porque ainda não tem valores, mas quando a Ah, tá, tá dizendo fazer direto. Ah, tá, depois ela vai preenchendo isso. Ela só. Agora, quando o senhor puxar as outras, ela vai calcular certo. A minha, pelo menos, calculou. É. Isso, ela, como o dado tá nulo ali, ela vai considerar zero. Mas aí quando E preenche aí, a célula, ele ela arruma. calcula certo. Atualiza, é. Bom, melhor ainda. Esse aqui não precisa, né? Aqui não precisa. Aqui não. Nem pode calcular isso aqui. Porque não tem ponto depois, né? Muito bem, beleza. Então, olha só. Para efeito de cálculo, né? O y exato. Ó, é igual a ESP e menos o x mais o x mais 1, tá? Aí, se vocês fizerem aqui, ó, olha só, o erro absoluto vai dar bem menor, ó. Calculando a diferença entre esse valor aqui e esse, né, já dá para ver no olho ali que vai dar uma diferença bem pequenininha. Que é o que a gente espera, né, pessoal, com essa maior quantidade de operações, né? Então, realmente, o método de Runge-Kutta, né, olha aqui, ó, se a gente comparar com n igual a 20, né, aqui o erro é de ordem 1 vezes 10 na menos 4, enquanto lá no método de Euler, n igual a 20, ó, era... Então, é um erro 10 vezes menor, né, ali no método de Runge-Kutta. Então, aqui a solução deu aproximadamente 2,3680. Aí tem que considerar que eu estou usando apenas 4 casos, né, que pode ser também que isso dê uma interferência, né? Então, só para a gente registrar isso aqui, né? Com n igual a 20, deu 36,80, eu acho, né? 36,80.
Mas então é isso, pessoal. Em função do nosso calendário, né, eu vou ficar... vou considerar que, né, o desenvolvimento da teoria está encerrado, a gente ficou com esse estudo das equações parciais pendente, realmente não vai ser possível, porque esse tópico ele exige só de preparação ali, porque as equações diferenciais parciais, quando abordadas numericamente, corresponde a dividir lá, no caso de uma equação parcial, digamos, num domínio plano, né, no XY, digamos, tem que dividir em pontos, isso tomaria bastante tempo, precisaria de umas 2 semanas, pelo menos, para conseguir resolver de modo satisfatório uma única equação, e nós não vamos ter esse tempo, então é o único tópico que não conseguimos abordar aí ao longo do semestre, né? Mas dentro do contexto, né, que a gente está trabalhando e considerando a sequência que a gente conseguiu, né, fazer, assim, as ideias mais importantes que os cálculos obtidos aqui são cálculos aproximados das soluções, né, são alternativas àqueles métodos analíticos, né, e que em cada um dos pontos existe uma ideia de erro, né, que em alguns casos a gente pode até calcular, em outros a gente faz uma estimativa, né. Então essa é a ideia de que os métodos numéricos, né, são métodos que dependem, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, né, se a gente tiver recursos para aumentar, né, indefinidamente o valor do n, no método de Runge-Kutta, por exemplo, que até não é tão custoso depois que a gente monta ali faz a primeira programação, né? Aí, bom, a gente tendo esses recursos como o da planilha, que são recursos muito velozes, a gente obtém, né, soluções bem boas. Agora, se a gente tivesse que fazer esses cálculos, né, em calculadoras científicas, evidentemente que a gente não poderia trabalhar com n muito elevado, né? Seria inviável. Então, a escolha do n depende muito do recurso que a gente tem à disposição, né, para efetuar os cálculos. Isso é uma coisa que, né, tem que ficar, é uma das mensagens aqui do cálculo numérico, né, pessoal? Muito do que a gente... reproduzir aqueles 100 cálculos ali numa calculadora. Imagina. Então, exatamente. E aquela história, né, que você tem que pensar também, assim, se vocês forem usar, né, métodos... O ajuste, por exemplo, é um método, uma técnica que é bem possível que vocês venham usar em alguma outra disciplina, né? Lembrem sempre de calcular o coeficiente de determinação, né? Porque é ele que dá uma ideia, né, de que realmente aquele modelo se ajusta bem aos dados, né? Eu usei o critério aqui de que o R2 deve ser pelo menos igual a 0,7, né? Mas esse é um critério que eu estabeleci que é bastante subjetivo. Não existe um critério oficial, digamos assim, tá? Mas o ajuste é uma técnica que é bem interessante, porque a gente pode usar em vários contextos, né? Então, assim como eu disse para vocês, né, mais tarde vai estar disponível ali a atividade 4 de avaliação, né? Então, aqueles que já estão aí bem encaminhados, né, para aprovação do grau G1, né, alguns até já têm nota suficiente, mas aí fica a critério de vocês, né, realizar outra atividade, né? Então, para quem está já aprovado, né, ou então bem pertinho ali, né, desejo aí uma boas férias, e depois no próximo semestre um bom retorno aí às atividades e continuem se cuidando, né, porque a pandemia continua. Professor, só uma dúvida. Eu cortei o colega, foi mal. Não, mais tarde o senhor diz que vai liberar hoje ou segunda? Não, hoje mesmo. Hoje vai estar disponível. Uhum. Porque ele está pronto ali, só falta fazer ali a configuração ali da sala no Moodle, isso é rápido. Então tá. Como eu já passei na G1, professor, obrigado, boas férias também para o senhor. E a gente se vê na PUC. Exatamente, não, é aquilo que eu falei, quem quiser, né, fazer, como vocês disseram outro dia, estão de sangue doce, bom, aí fica a critério de vocês, né? Mas o importante é que... Para quando, professor?
Eu vou fazer o mesmo planejamento das demais, né? Vou dar uma semana, tá? Porque daí, né, dá tempo de todo mundo entregar. Porque agora a tendência é só essas atividades, só não, né? Mas são as atividades de avaliação, então a correção também da minha parte vai ser mais rápida, né? A divulgação das coisas. Pois não. Esse é o TS ou o T4? Não, essa é a atividade 4, né? Na outra semana, se vocês olharem o plano de ensino, lá no dia 5, deixa eu ver que eu tinha feito um levantamento aqui. Isso, no dia 5 de julho, tá? Que é a outra segunda-feira, aí vai estar disponível a atividade extra, né? Que vai ser uma atividade de substituição a quem não entregou, até quem entregou e quer substituir uma nota mais baixa. Então, em função desse contexto excepcional, né, nesse semestre está funcionando essa modalidade de avaliação, mas isso é uma circunstância excepcional, né? Em situação presencial seria diferente, tá? Certo. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, desculpa, eu não entendi muito bem, eu fiquei esperando até o final para perguntar. Tá, como é que fica a A4? Se saiu bem na A1, A2 e A3, já então, dependendo até uma certa nota, já está passado, é isso? Vitor, assim, a fórmula de cálculo vai ser a seguinte, né? A1 mais A2 mais A3 mais A4 sobre 4. É a média aritmética das 4 atividades, né? Então, fazendo o cálculo pela regra da PUC, né, tu tem que ter pelo menos 28 pontos para estar aprovado no grau G1, né? Porque o grau G1, para ser aprovado, o aluno tem que ter o grau G1 maior ou igual a 7, certo? Então, se tu já tem 28, digamos que tu tirou 10, 9 e 9, tu já tem 28, vamos supor, tá? Bom, quem já tem 28 pontos nas 3 primeiras já está aprovado, então faz a avaliação A4 se quiser, não vai depender da avaliação A4. Agora, vamos supor que tu tenha 10, 8 e 6, tu tem 24 pontos nas 3 primeiras. Tu precisa pelo menos de 4 pontos na atividade 4 para conseguir os 28 e ser aprovado já no grau G1. Certo. E quanto às notas dos trabalhos? Com nossos trabalhos. T1 e T2? Sim, eu já expliquei isso. O T1 e T2, a média deles virou a atividade 1. Ah, tá, isso. Então, na verdade, tu tem 3 notas lá. A1, A2 e A3. Certo. Então, é só somar ali as notas do A1, do A2 e do A3, tu vê quantos pontos tu tem. Ok, então. Era assim que eu ia perguntar. Boa noite, Então, professor. Boa noite. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês, né? Acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Vocês acho que aproveitaram bastante aí os conceitos, conteúdos, né? E, bom, se tiverem alguma dúvida, né, que depois, eventualmente, eu possa ajudar, mesmo que vocês estejam fazendo alguma outra disciplina, podem entrar em contato. O que tiver meu alcance, eu poderei ajudar a esclarecer. Tranquilo, professor. Eu só queria deixar uma contribuição aqui. Provavelmente deve ser uma coisa muito tediosa para o senhor fazer essa explicação que o senhor faz aí passo a passo, desenha a fórmula, escreve de novo. Mas só para deixar um reconhecimento, isso aí para a gente, para mim pelo menos, fez com que eu não tivesse praticamente dificuldade nenhuma em compreender a matéria. Por esse seu método de ensino aí foi muito bom. Só queria deixar esse relato antes do final. Tá bom, agradeço aí, André. Realmente bom, né? A gente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo assim. Então, e o cálculo numérico é uma disciplina que eu já, isso a gente conversando com os colegas, assim, né? A gente percebeu que esse detalhamento realmente ajuda
compreensão, mas agradeço aí as tuas palavras e quero dizer mais uma coisa. Importante, né, pessoal, que vocês, que é uma turma que a gente tem sempre tido boas conversas aqui, participem lá das atividades de avaliação das disciplinas, não só aqui do numérico, né, mas de outras disciplinas que vocês estão matriculados. E na próxima semana, para que vocês não fiquem assim completamente, né, sem nenhuma referência, assim, na segunda-feira, o que eu pretendo fazer? Eu não vou dar aula, certo? Mas eu vou abrir a sala ali às 5h30, né, que é o horário habitual. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, assim, só alguma dúvida referente a algum detalhe ali do trabalho, eu vou ficar assim, das 5h30 até 5:50, 6 horas ali, aí vocês entram ali naquele horário, eu tenho uma dúvida aqui, se eu puder me ajudar, me esclarecer, tudo bem, tá? Mas eu não vou ficar o intervalo de tempo inteiro, porque senão vai também ficar, não vejo razão para isso, ok? Aí vocês têm pelo menos essa referência aí para esclarecer alguma dúvida. Tranquilo, muito obrigado. Então tá, professor. Então tá, bom final de semana para vocês aí, boas férias do numérico para quem já está aprovado, né? E seguimos falando, e se retornarmos aí, de repente a gente conversa no campus. Tá todo mundo chamando. Valeu, professor. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Tchau. Até mais.